Olá, leitores! Eu sou Rafael Santana e estou com vocês mais uma vez aqui no canal Livro na Veia. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o início da carreira literária de uma das maiores autoras da história. Estou me referindo a Agatha Christie, a rainha do crime. Agatha passou por uma longa jornada que durou, se eu não me engano, 5 anos até ver o seu primeiro livro de detetive publicado, lançado por uma editora. Que se trata desse livrinho aqui, O Misterioso Caso de Styles. Esse livro, inclusive, será resenhado no próximo vídeo aqui do canal, então não perca, hein? E sabe como não perder? Sendo inscrito aqui do Livro na Veia. Clique no botão inscrever-se e também no sininho, porque aí quando a resenha de O Misterioso Caso de Styles sair aqui no canal, você será avisado, se o YouTube colaborar, né? Antes de eu contar para vocês como foi o processo para que esse livro finalmente chegasse às livrarias do Reino Unido lá em 1921, vou contar para vocês que esse não é o primeiro livro da carreira literária da Agatha. Antes de escrever O Misterioso Caso de Styles, ela havia lançado um romance que ela classifica como longo e monótono, e só depois de ser desafiada por sua irmã, chamada Madge, que ela escreveu o seu primeiro livro de detetive. Essa irmã, que eu não lembro agora se é mais nova ou mais velha, fez esse desafio. E a Agatha, claro, corajosa como sempre, e curiosa também, ela sempre foi muito ávida por conhecimento, por saber mais, por sempre explorar coisas que ela nunca tivesse feito antes, E aí ela topou de primeira. Vou escrever um livro de detetives. A Agatha, naquela época, trabalhava em uma farmácia de um hospital. E aí ela tinha muito conhecimento, por causa desse trabalho, conhecimento sobre venenos. Enquanto ela estava planejando a história de um misterioso caso de Styles, ela decidiu usar um determinado veneno, em sua trama. Mas os detalhes sobre a história de O Misterioso Caso de Styles você vai acompanhar na resenha, tá? No vídeo de hoje vamos falar apenas sobre a Agatha. Ela então começou a escrever esse livro e quando ela concluiu a escrita, ela fez o que todo autor faz. Ele busca um editor para a sua história. E foi aí que ela deu de cara com o primeiro não da carreira dela. E acho que deve ter sido o primeiro e o último, Imagina essa pessoa, que deu um não para uma obra, a primeira obra de detetives da Agatha Christie. Deve ter chorado muito, porque desde o início da sua carreira, a Agatha sempre foi um sucesso, tanto de crítica quanto de venda, dos seus livros. Aí um detalhe importante, ela começou a escrever O Misterioso Caso de Styles em 1916, e a história do livro se passa em 1917. Porém, o livro só foi lançado 5 anos depois desse início, ou seja, em 1921. Durante esse período, ela passou por essa primeira situação, por esse primeiro choque, digamos assim, de ver o seu livro ser recusado por um editor, mas ela não desistiu. Ela foi em frente, buscando outras opções, outras pessoas com quem ela pudesse trabalhar e ter a sua obra publicada. E outro detalhe, inclusive, ela, quando escreveu esse livro, ela ficou reclusa em um hotel chamado Moorland, a pedido da sua mãe, E aí ela levou mais ou menos 2 semanas para conseguir concluir o primeiro rascunho de Um Misterioso Caso de Styles. E foi então, em 1919, que ela conheceu o editor John Lane. Ele então decidiu apostar nessa primeira obra da Agatha Christie. Porém, o cara foi esperto, tá? Ele percebeu que havia alguma coisa a mais naquele manuscrito. Ele percebeu que a Agatha tinha muito potencial e colocou uma espécie de pegadinha ali no contrato. Como a Agatha não tinha muito conhecimento sobre contratos e tudo mais, era a primeira vez que ela estava assinando um contrato de verdade com uma editora, ela acabou não percebendo essa cláusula e assinou o contrato para a publicação de Um Misterioso Caso de Styles, sem saber que, além desse livro, ela teria que entregar outros 5. Ou seja, se esse livro aqui fosse um fiasco, independentemente do sucesso que ele fizesse, ela teria que escrever outros 5 livros e entregar para aquele editor publicar. E outro detalhe, ela só começaria a ganhar royalties, grana, em cima das vendas desse primeiro livro, depois que ele atingisse a marca de 2.000 exemplares vendidos no Reino Unido. Então ela tinha essa primeira meta aí para conseguir começar a ganhar dinheiro. É tipo aqui no YouTube, Para você começar a monetizar o seu canal, você tem que ter 1.000 inscritos, atingir a meta de 1.000 inscritos e de 4.000 horas assistidas. Antes de você conseguir essas 2 metas, você vai trabalhar por puro hobby e por pura paixão. Não vai ganhar nenhum centavo, a não ser que você consiga outras formas de monetizar o seu canal. Foi mais ou menos o que aconteceu com a Agatha. Antes de bater essa meta dos 2.000 exemplares vendidos, ela não ganharia nenhum tostão.
mas ela foi em frente, né? O importante era conseguir publicar o seu livro. E, inclusive, antes de que esse primeiro livro fosse lançado, ela já havia escrito seu segundo romance. O contrato de publicação de O Misterioso Caso de Styles com essa editora, né, por essa editora, foi firmado no dia 1º de janeiro de 1920. Depois dessa data, o livro foi enviado para alguns leitores, que hoje em dia, né, a gente chama de leitores betas. E esses primeiros leitores fizeram suas críticas, deram suas opiniões sobre o que eles acharam desse primeiro livro. E a maioria delas, digamos ali que, sei lá, 8 em cada 10 opiniões de leitores, eram muito positivas, sempre exaltando a qualidade tanto da escrita da Agatha, quanto do mistério que foi desenvolvido, da maneira como ela construiu a história, né? Da história ser muito bem desenvolvida, muito bem orquestrada, digamos assim. E muita gente também enalteceu o personagem principal do livro, né? O detetive Hercule Poirot. Muita gente amou ele e viu um grande potencial na Agatha. Porém, ela continuou sendo meio que ludibriada ali, né, pelo editor dela. O contrato foi assinado no início de 1920, mas a Agatha teve que pressionar o editor, meio que lembrá-lo, né? Olha só, eu assinei um contrato com você, né? Já teve gente que leu, que elogiou, mas até agora o livro não está nas livrarias. O que está acontecendo? Inclusive, ela provou para ele, né? Mostrou para ele que já estava escrevendo o segundo livro. Ela estava honrando o contrato. Ela entregou o primeiro livro e já estava terminando o segundo, enquanto que ele, né, o editor John Lane, ainda não havia lançado o livro, publicado o livro. Então ele, né, finalmente começou a mover os pauzinhos para que a primeira edição de O Misterioso Caso de Styles, chegasse às livrarias. E esse lançamento aconteceu um ano depois, em janeiro de 1921. Assim que o livro chegou às mãos de jornalistas e de pessoas da imprensa, né, de críticos literários, várias opiniões super positivas sobre ele e sobre a Agatha também começaram a surgir nos jornais da época. Eu vou ler o trechinho da introdução sobre O Misterioso Caso de Styles, que tem aqui no comecinho do livro, que foi escrita, deixa eu ver aqui para vocês, por John Curran. Não sei quem ele é exatamente, né? Se é um crítico, se é um jornalista, mas ele disse aqui o seguinte: as resenhas sobre o lançamento foram até mesmo mais entusiásticas do que os relatórios de leitores antes da publicação. O Times chamou o livro de uma história brilhante, e o Sunday Times considerou-o como muito bem engendrado. Para o Daily News, tratava-se de uma história engenhosa e um livro de estreia talentoso, enquanto o Evening News considerou-o como um maravilhoso triunfo, descrevendo Christie como um acréscimo distinto à lista de escritores nesse gênero, no gênero de romances policiais. Bem escrito, bem proporcionado e repleto de surpresas, afirmava a crítica do British Weekly. E eu assino embaixo, hein? Esse livro é tudo isso mesmo. Mas tem um detalhe a mais em toda essa história. Antes da publicação do livro, a Agatha precisou ceder a algumas pressões, algumas sugestões que o John fez para ela. A cena em que o Poirot traz todos os detalhes da sua investigação, contando então tudo o que ele descobriu ao longo das suas averiguações e quem é o criminoso, né, quem é o assassino da história, ou assassina, ela acontece na primeira versão do livro em um tribunal, durante o julgamento ali dos personagens que eram os suspeitos principais aqui da história. Porém, o leitor e também o John, o editor da Agatha Christie, sugeriu que ela mudasse essa cena, porque, segundo eles, ela não estava muito bem elaborada, não estava bem escrita, e poderia não convencer as pessoas, né? Não adiantaria o livro ser muito bom se o final fosse meio michuruca. Então, a Agatha aceitou fazer essa mudança e ela reescreveu esse capítulo, que é o capítulo 12 do livro, chamado O Último Elo. E aí ela fez essa alteração. Ela reescreveu o capítulo inteiro e reaproveitou, claro, as informações que o Poirot passa para os personagens sobre tudo o que aconteceu, os detalhes do crime. A Agatha então reescreveu todo o capítulo e trocou ali o cenário, onde o Hercule dá as explicações de tudo o que ele descobriu sobre o crime e quem foi o autor do crime. Em vez de ser no tribunal, durante seu depoimento, passa a ser então na sala de estar da casa de uma personagem chamada Mary Cavendish. E todos os personagens da história estavam ali reunidos, inclusive o assassino, tá? E aí, essa característica do Hercule Poirot trazer todas as elucidações numa sala de estar, com todo mundo reunido ali, né? Todos os possíveis suspeitos reunidos ali para ouvir as explicações dele,
Isso se tornou meio que uma característica das obras da Agatha Christie, uma figurinha carimbada, né, da autora. Tanto que ela usou essa mesma circunstância, né, essa mesma situação do Herculino numa sala de estar, com todo mundo reunido, contando o que ele descobriu, em muitos outros livros. Entre eles estão O Assassinato de Roger Ackroyd, A Casa do Penhasco, Tragédia em Três Atos, Morte nas Nuvens, Os Crimes ABC, Poirot Perde uma Cliente, O Natal de Poirot, Os Cinco Porquinhos e Depois do Funeral. Todos esses livros aqui terão essa cena final ali do Poirot contando para todo mundo a investigação que ele fez e tudo que ele descobriu, tudo que ele averiguou, em uma sala de estar, com os personagens, né, que são os principais ali da história e também os suspeitos, né, reunidos ali para ouvir tudo que o detetive tem a dizer. De certo modo, foi uma mudança, né, muito positiva. Eu gostei mais da versão alterada, né, da versão que foi reescrita, do que da versão original. Não que a versão original seja ruim. Era bom também, né? Estava bom, estava ótimo. Mas parece que a versão que a Agatha reescreveu, né? A versão em que o Poirot conta tudo na sala de estar, ficou um pouquinho mais emocionante. Essa edição aqui, de O Misterioso Caso de Styles, da Globo Livros, tem as duas versões. Lá no final, depois que você termina a leitura do capítulo 11, tem um aviso aqui, ó, que diz assim: a história continua no capítulo 12. Para ler a versão original que Agatha Christie escreveu para o final do livro e que não foi publicada, salte para a página 271. Aí lá tem a versão original, em que Poirot explica tudo dentro do tribunal. E aqui prossegue com o capítulo que foi publicado, né? Que é o capítulo em que ele conta tudo na sala de estar. Eu li as duas versões e eu gostei mais dessa versão que foi a versão publicada, a versão da sala de estar, do que a versão do tribunal. Ambas são ótimas, né? E é muito bom, né, que a Globo Livros tenha trazido nessa edição as duas versões. Essa foi então a jornada que a Agatha viveu para ter a sua primeira obra de detetives, né, de romances policiais, publicada. Se você quer conhecer mais da história de O Misterioso Caso de Styles, fique de olho aqui no canal, hein? Que vem vídeos de resenha logo aqui. E claro, se você gostou do vídeo de hoje, deixe o seu like e compartilhe ele com todo mundo que você conhece que é fã da Agatha Christie. E também inscreva-se aqui no canal, porque a partir deste vídeo eu vou trazer muitos conteúdos sobre a Agatha aqui no Livro na Veia. Resenhas dos livros dela e também outras curiosidades virão por aí. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!